Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Amém. Tá tendo salinha lá, né? Tá. Os pais aí que estão com os filhos aí pequenos, quiser levar lá pra salinha, tá? Irmãos, vamos para a palavra? Vocês estão preparados? Vocês estão preparados para a palavra? Amém. Glória a Deus. Irmãos, quantos aqui essa noite, quantos que estão aqui essa noite quer viver o propósito de Deus para sua vida? Quantos aqui? Você quer mesmo? Você quer? De verdade, você quer? No decorrer do texto eu vou fazer essa pergunta de novo. Então você quer viver mesmo o propósito de Deus para sua vida? Eu quero ler um texto com vocês, que está lá em Oséias, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Oséias, capítulo de número 3, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Amém, irmãos? Você entendeu o texto? Mais ou menos, né? Então feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite. Meu Deus, a palavra é sua. Senhor, a palavra é sua. Fala do jeito que o Senhor quiser, Pai. Oh, meu Deus, usa, Senhor, a minha vida, a vida do Patrick que está aqui, Senhor, junto comigo no altar. Nos usa, Senhor, essa noite. Meu Deus, que o Teu Espírito venha tocar cada um que entrou aqui nesse lugar. Ei, será? Ah, irmão, meu irmão, minha irmã, é noite de você abrir o seu coração para Deus. Abra seu coração para o Senhor. Meu Deus, nós cantamos aqui, Senhor, nós declaramos essa noite os céus abertos aqui, os céus abertos aqui, e o Teu reino vindo sobre nós. Eu quero declarar, Senhor, a Tua bondade aqui essa noite, o Teu amor aqui essa noite em nossas vidas, por nós, para nós. A Sua graça, Senhor, manifesta aqui em nosso meio. Espírito
Santo, Tu tens a liberdade de tocar em quem Tu quiseres. Embora a minha vontade é essa, Senhor, que todos sejam tocados, mas eu sei, Senhor, que tem uns que vai receber mais. Aquele que se abrir mais para a Tua palavra vai receber mais. Aquele que quer mais da Tua palavra vai receber mais. Aquele que tem mais fome de Ti vai receber mais. Aquele que tem mais sede do Senhor vai receber mais. Cante alabastriande candarai e que ele está labaiadará. Turiai que eres tu e que da labasturiandará. Oh Senhor, Espírito Santo, manifesta o Seu poder em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Amém, amém, amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vou fazer de novo a pergunta. Quantos aqui que estão aqui essa noite querem viver o propósito de Deus para a sua vida? Quantos querem viver o propósito de Deus para a sua vida? Agora, irmãos, o propósito de Deus, ele é feito de processos. Para que possamos estar no propósito de Deus, nós precisamos viver também os processos que Deus coloca para nós, à nossa frente, a nosso favor. Eu relutei para trazer esse texto aqui essa noite. Poucas vezes você vai ver alguém pregando esse texto, essa palavra, não é isso, pastor José? Pastor José conhece o texto. Porque, irmãos, a palavra aqui é dura. Essa palavra, a palavra desse livro, irmãos, é uma das mais impactantes da Bíblia. É uma das palavras do Senhor que mais traz confronto. É no livro de Oséias. Nós vamos ver a história do povo hebreu, do povo de Israel, do judeu. O Senhor, irmãos, vai tirar os hebreus do Egito, um lugar de escravidão, irmãos. O Egito é um lugar de escravidão, é um lugar de choro, é um lugar de tristeza, é um lugar de murmuração, é um lugar de desistência, é um lugar onde o homem não vê saída, é o Egito. Muitos de nós, ou todos nós, um dia passamos pelo Egito. Todos nós, irmãos, um dia passamos pelo Egito. Todos nós um dia estivemos no Egito. Todos nós um dia sofremos no Egito. Todos nós um dia fomos humilhados no Egito. E Deus, com seu amor, com a sua bondade, Deus, irmãos, Ele tira aquele povo da escravidão. Deus, Ele tira aquele povo do sofrimento. Aquele povo agora vai ser chamado, envolvido, trazido para perto de Deus. E nós vamos ver no decorrer, irmãos, da Bíblia, que em certos momentos aquele povo se vira as costas contra Deus, não quer escutar mais o Senhor, não quer buscar mais o Senhor. Em alguns momentos, irmãos, da história que a Bíblia nos conta, esse povo, além de não querer mais escutar o Senhor, eles se tornam agora homens, mulheres que são atraídos por ídolos pagãos,
por deuses pagãos. A palavra do Senhor vai chamar essas pessoas de prostituta. Porque Deus, irmãos, na Bíblia, Ele se coloca como esposo. E o povo dele, Ele tem como esposa. E aqueles que negam ao Senhor, viram as costas para Ele e buscam outros deuses, são chamados de prostituta, porque estão traindo o noivo, estão negando ao noivo, estão rejeitando ao noivo. É como uma mulher que tem o seu marido, mas se deita com outros homens. É assim que a história vai nos dizer. E em alguns momentos, irmãos, esse povo que virou as costas para Deus, eles se veem em grandes desafios, dificuldades, problemas, aonde eles não veem mais saída. O que eles fazem? Eles se voltam para Deus de novo e pedem socorro para Deus. E Deus, com a sua bondade, misericórdia e amor, novamente acolhe eles. Novamente o Senhor começa a ter uma intimidade novamente com eles. E o amor de Deus não cessa sobre a vida daquele povo. E novamente aquele povo vira as costas para Deus e busca outros deuses. E é assim a história. Até que nós chegamos aqui no livro de Oséias. Quem é Oséias? Oséias, irmãos, é filho de sacerdote. Todo mundo conhecia. Vivia dentro da igreja, via o seu pai pregar, e olhava e via o seu pai pregar na igreja. E eu aqui imaginando, acho que ele olhava assim e falava: um dia eu quero ser igual ao meu pai, eu quero pregar igual ao meu pai, eu quero expulsar demônio igual ao meu pai faz, eu quero abençoar pessoas igual ao meu pai faz. Ou seja, irmãos, Oséias, filho de sacerdote, o que ele mais queria era ser usado por Deus. O que Oséias mais queria era viver o propósito de Deus para ele. Essa era a maior vontade de Oséias. Certo dia, irmãos, Oséias está em casa. Oséias está lá. E Deus vai fazer uma visita para Oséias. Quando Deus chega para falar com Oséias, é como se Deus dissesse assim: Oséias, eu ouvi a sua oração. Eu vi, Oséias, que você quer viver os meus propósitos. Oséias, você quer mesmo viver o propósito que eu tenho para a sua vida? Quero, Senhor. Então, pois bem, Oséias, eu vou te dar uma esposa. Oséias, você vai se casar. Eu imagino Oséias, irmãos, levantando a mão para o céu, falando: glória a Deus, chegou a bênção, pastor José, agora eu caso. O Senhor fala assim: você vai numa casa de prostituição e você vai buscar por uma mulher chamada Gomer, e você vai se casar com ela. Agora imagina, irmãos, um homem que quer viver um propósito de Deus, um homem que é filho de sacerdote, um homem que vai a todos os cultos, em todas as semanas, participa do Missão Macedônia, do Enquanto Respirar Tem Jeito, ele trabalha no Encontro Josué, ele é líder de GPS, e o Senhor fala assim: você vai na casa de prostituição e vai tomar uma mulher para si e vai se casar com ela. Oséias, a tua esposa vai ser uma prostituta. Desafio, irmãos. Vou te perguntar de novo: quantos que estão aqui querem viver o propósito de Deus para a sua vida? Você está preparado?
capítulo de número 1, vai começar a nos contar essa história. E Oséias, ele obedece a Deus. Ele vai lá na casa de prostituição, toma uma prostituta para si com o nome de Gomer e se casa com ela. Imagina, filho de sacerdote. A notícia correu à cidade. Ele se casa com ela, irmãos, e olha o que a palavra vai nos dizer. Capítulo de número 2, de número 3. Foi-se, pois, no capítulo 1, versículo 3. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Agora preste atenção nesse detalhe. Ela concebeu e lhe deu, ou seja, deu um filho para Oséias. Agora Gomer, a prostituta, deu um filho para o filho do sacerdote, irmãos. Aí, irmãos, olha o que a palavra vai dizer. Porque todo pai quer colocar o nome no seu filho. Todo pai que sonha em ter um filho quer colocar o nome. Só que Deus, ele vem e diz assim: Oséias, você não vai pôr o nome no seu filho, você vai pôr o nome que eu escolher. E o nome que você vai pôr no seu filho vai ser Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e ferirei e farei cessar o reino da casa de Israel. Irmãos, Jezreel significava chacina, lugar de sangue. Jezreel, irmãos, foi o mesmo lugar em que Jezabel foi morta, nos campos de Jezreel. Jezreel é lugar de morte. Jezreel, irmãos, é lugar de luto. Aí, imagina, Oséias passeando com o filho nas ruas, e de repente alguém pergunta: Oséias, esse é seu filho? É meu filho. Qual é o nome dele? Jezreel. Qual é o nome dele? Mar de sangue. Qual é o nome do seu filho? Chacina. Por quê? Porque assim o Senhor fará com o povo que virou as costas para ele. Irmãos, deixa eu te contar uma novidade. O Senhor é amor, mas o Senhor também é justiça. O Senhor também é justiça. Mas a história não para por aí. Agora, irmãos, a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 6: tornou ela quem? Gomer, esposa de Oséias, a conceber, e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: eu também vou colocar o nome nela. O nome dela vai ser Desfavorecida. Olha lá, irmãos. Aí Oséias agora vai passear com a filha. E presta atenção, nós não sabemos agora se essa é a filha de Oséias, porque o primeiro filho, a palavra vai dizer que, a palavra vai nos dizer que ela concebeu e deu a Oséias um filho. Mas agora no segundo filho só diz que ela concebeu e deu à luz. Irmãos, a interrogação do texto que fica: será que essa mulher voltou com a sua vida de prostituta? E Oséias está passeando com a desfavorecida nas ruas, e alguém pergunta: Oséias, qual é o nome dessa? Desfavorecida. Por quê? Porque o favor de Deus acabou para Israel.
Só que agora a Bíblia vai nos dizer que depois de Gomer ter desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz outro filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo. Oséias, por que não meu povo? Porque vós não sois meu povo, nem eu serei mais o vosso Deus, Israel. O texto agora, irmãos, por inferência, vai nos mostrar que Gomer, ela vai trair Oséias novamente. Porque a palavra agora é: não é meu povo, não é meu filho. Gomer vai voltar para sua vida normal. Gomer vai voltar a se prostituir. E o texto em diante vai nos mostrar o quê? Que Gomer, ela sai de casa, irmãos, depois do terceiro filho. Gomer, ela sai de casa e volta para uma vida de prostituição. A palavra vai dizer que na casa de Oséias tinha leite, na casa de Oséias tinha trigo para fazer pão, na casa de Oséias tinha vinho, na casa de Oséias, Gomer, ela se vestia de uma roupa de linho fino e branca. Só que Gomer, ela rejeita tudo isso e volta para os seus amantes. A palavra de Deus aqui é essa: Israel, vocês são igual a Gomer. Eu te dou amor, eu te dou carinho, eu te dou afeto, eu te dou pão, eu te dou leite, eu te rego de vinho, eu te visto com vestes brancas. Mas mesmo assim, Israel, vocês se voltam para os seus amantes, que não te dá valor, que não te dá pão, que não te enche de vinho e que só te humilha. Irmãos, hoje, infelizmente, a igreja de Jesus passa por esse desafio. Porque quantos estão tendo amor dentro de casa? Quanto amor o Senhor não tem dado para o seu povo, e o seu povo tem deixado o amor de Deus e se voltado para os seus amantes. Quantos dentro da igreja, irmãos? Agora vamos falar de Oséias. Oséias provavelmente, irmãos, se voltou para Deus e começou a questionar Deus. Senhor, eu sempre pedi uma esposa, e essa foi a esposa que tu me deste. Prostituta, enganadora, que me traiu. Irmãos, só que Oséias estava fazendo parte de um processo de Deus. Porque você lembra que eu disse que todo processo de Deus nos leva a um propósito. Todo processo que Deus nos faz passar nos leva para um propósito dele. Ainda que esses processos nos façam chorar, ainda que esses processos nos humilhem por um certo tempo, ainda que esses processos parecem derrota, mas o Senhor tem um propósito, irmãos. Irmãos, amém? Você está entendendo? Ok? Então eu vou começar a pregar agora. O tema da minha mensagem essa noite é: suportando o processo para viver o propósito. Você está preparado? Quantos aqui querem viver o propósito de Deus?
Eu fico vendo na Bíblia alguns homens, irmãos, para que nós tenhamos como exemplo, como de processo, de viver processo para cumprir propósito de Deus. Vamos lembrar de Davi. Irmãos, Davi, ele foi achado atrás das ovelhas malhadas do seu pai, menino rejeitado na casa do seu pai, um menino não quisto na casa do seu pai. Um dia, certo dia, Deus manda o profeta ir na casa do pai dele, e Davi agora vai passar pelo processo da unção. Irmãos, porque todo filho de Deus passa um dia pelo processo da unção. Tem uma unção de Deus sobre a sua vida. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, o Senhor colocou uma unção sobre você. Tem um poder diferente sobre você. O Senhor revestiu a sua vida com poder. Esse dia chegou na vida de Davi. Davi, ele foi ungido para ser rei, irmãos. Esse era o propósito. Só que mal sabia Davi que existia um processo. Cerca de 18 anos depois que Davi foi ungido a rei, ele se assentou no trono para reinar sobre Israel. Não, irmãos, eu acho que você não entendeu. 18 anos depois de Deus ungir a Davi, 18 anos ele se assentou ao trono e começou a reinar. E entre esse tempo todo, irmãos, 18 anos, o Senhor passou com Davi, treinando Davi. Davi, irmãos, sofreu perseguição. Eles queriam matar Davi. O rei Saul perseguiu ele. Davi, irmãos, foi treinado matando urso e leão às escondidas, porque um dia ele foi colocado na frente do gigante para matar ele, e ele matou o gigante. Davi, irmãos, ele passou por muitos desafios. Se você olhar e ler os salmos que Davi escrevia, você vai ver a dor na alma daquele menino. Em certo momento ele vai dizer: em pecado eu fui gerado, e em pecado a minha mãe me concebeu. E você vai ver por inferência no texto que os irmãos tentaram matar ele. Então ele era rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos. Davi era rejeitado pelo rei Saul. Mas tinha um detalhe, irmãos: ele era rejeitado por todos esses, mas não por Deus. Deus, ele tinha um propósito na vida de Davi, e o dia do propósito ser cumprido na vida dele ia chegar. E Davi, ele não desistiu. Em meio ao processo, Davi, ele não desistiu. E alguns falam assim: ah, pastor, GPS, eu vou desistir do GPS, porque o GPS não cresce. Eu não sei mais o que eu faço. Ah, pastor, eu vou desistir daquele trabalho, daquela obra que eu estou fazendo. Eu vou desistir daquele meu irmão. Eu vou desistir do meu filho. Eu vou desistir. Mas Deus manda te dizer essa noite: aguenta firme no processo. Aguenta firme no processo, que a hora do propósito de Deus vai chegar na sua vida. Deus, ele tem propósito para tudo isso. Quem mais, irmãos? José, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado num poço, vendido como escravo. José, ele foi preso. José, ele foi injustiçado. Aí
chegou o dia do propósito na vida de José, irmãos. Chegou o dia do propósito de Deus. Quem mais, irmãos? João Batista. Irmãos, João Batista nasceu. Sabe o que fizeram com ele? Os pais colocaram ele no deserto. Ele foi, irmãos, criado por uma tribo chamada beduínos. E lá no deserto, a Bíblia vai dizer que ele comia gafanhoto e mel silvestre. A roupa que João Batista vestia era de pelo de camelo. Vivia no sol escaldante do dia, vivia no frio da noite. Mas, irmãos, chegou o dia do propósito de Deus na vida de João Batista. Irmãos, e que propósito! E que propósito de Deus na vida daquele homem! O propósito de Deus na vida daquele homem era batizar nas águas o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tá certo, irmãos, que cerca de 29 anos vivendo no deserto, para menos de 1 ano de ministério, mas valeu a pena. Valeu a pena suportar o processo. Quem mais, irmãos? Vamos lembrar de Paulo? Irmãos, Paulo teve um dia que ele falou assim, tudo posso naquele que me fortalece. Mas olha como começou o ministério de Paulo. A Bíblia vai dizer no capítulo 9 de Atos, que ele ia a caminho de Damasco, porque ele era perseguidor dos cristãos. Mas certo dia, em que ele ia nesse caminho, algo derrubou ele, irmãos. Caiu por terra toda aquela religiosidade. E quando ele se levanta do chão, irmãos, aquele homem está cego. Aquele homem, ele é levado para a casa de um outro profeta chamado Ananias. E Deus agora vai começar um processo na vida daquele homem. As escamas dos olhos de Paulo caem. Aquele homem agora ele é batizado com o Espírito Santo. E o ministério começa. Só que o ministério começou cheio de processos. Ele sofreu naufrágios, ele sofreu perseguições, ele foi preso, ele sofreu açoites. E esse homem diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu vejo aí, irmãos, esse versículo é muito famoso, na boca até do mundo. Só que tem um contexto do tudo posso naquele que me fortalece. Marquinhos, coloca aqui Filipenses 4, a partir do versículo 11 para nós. Filipenses 4, 11. Olha isso, irmãos. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha o que Paulo está dizendo. Eu já aprendi a me contentar com o que eu tenho. O que mais? Próximo. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído. Próximo. Tanto a ter fartura como a ter fome. Olha o processo desse cara, irmãos. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Processo. Esse homem foi vivendo processo, para ele chegar no ponto de dizer assim, versículo 13: diante de tudo isso, de padecer necessidade, de ter fome, de aprender a viver em toda e qualquer circunstância, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Processo, irmãos. Viu, igreja? Para você aprender a suportar, você tem que passar pelos processos. Aí então você vai poder dizer: posso
todas, não é algumas coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem é que fortalecia ele, irmãos? Ele disse uma vez: eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso para guardar o meu depósito. Irmãos, mas não, aí o crente tá, irmãos, da igreja, capengando, sabe? Tá com dificuldade, tá, mas não aprende, irmãos, que é processo. Paulo, ele aprendeu tanto com o processo que ele se alegrava, irmãos. Ele se alegrava nas dificuldades. Jesus, ele vai dizer em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25: não andeis ansiosos quanto ao que haver de comer ou beber, ou o que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, ou o corpo mais do que as vestes? Aí ele vai dizer assim: olhai os lírios dos campos. Os lírios, irmãos, coisa linda, os lírios. Ele vai dizer assim, ó: eu digo que nem Salomão se vestiu como qualquer um deles em toda a sua glória. Irmãos, isso é poderoso. Aí ele vai dizer assim: se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Que tapa na cara, irmãos. Aí ele vai dizer assim, ó: os gentios, no nosso palavreado aqui, os do mundo, é quem necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Processo, irmãos. Está faltando comida, está faltando bebida, está faltando vestimenta? É processo. É processo. Vai aprendendo com o processo. Está desempregado, irmãos? É processo. Irmãos, essa igreja aqui, Igreja Evangélica Shekinah, nós não pregamos essa mentira que você vem para Jesus e tudo vai se resolver. Você vem para Jesus, você vai arrumar emprego. Você vem para Jesus, você vai ser curado. Não, irmãos, porque às vezes você não vai ser curado porque é um processo para trazer um propósito na sua vida ou na vida de alguém. O evangelho é isso aí, irmãos. Jesus, ele vai falar assim, ó: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está falando assim, ó: não vai ser fácil andar comigo, não. O que Jesus está falando é: você vai ter que renunciar muita coisa para andar comigo. Você vai ter que renunciar muita coisa para andar comigo. Irmãos, evangelho não é fácil, não. Quantos aqui estão entendendo a palavra? Está entendendo mesmo, irmãos? Quem mais? Vamos falar de Pedro? O homem que sabia viver processo, hein? O Cláudio, acho que foi o Cláudio que gritou lá atrás: Jó. Jó não estava no script, Cláudio, mas Jó foi o cara no processo, irmãos. Satanás veio acusar Jó e Deus falou assim: então vamos lá, filho, prepara suas armas aí. Você só não vai tirar a vida dele, mas você faz o que você quiser. Porque Jó, eu conheço Jó, ele sabe aguentar e suportar processo. Ele sabe, Jó, ele sabe suportar processo. E daí, irmão, Jó, ele vai sofrer. Ei, Cláudio, você foi falar de Jó, agora nós vamos entrar em Jó aqui. Irmão, Jó, ele sofreu um monte, irmãos. E Jó, antes do sofrimento, achava que conhecia Deus. Só que no capítulo 42 de Jó, ele vai declarar: eu conhecia o Senhor de ouvir falar,
mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. Sabe por que os olhos dele via a Deus, irmãos? Processo. O processo vai fazer você ver a Deus. Ei, Rabás. Pedro, irmãos, foi escolhido pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, para andar com ele, para ser discípulo dele. Irmão, pensa num homem difícil, complicado. Eu acho que Jesus às vezes coçava a cabeça assim, acho que pensava assim: pai, o que eu vou fazer com o Pedrão? Tem hora que ele está atrapalhando tudo aqui, eu estou querendo falar, ele entra no meio. Tem uns crentes assim, né, pastor Zé? Tem uns crentes, irmãos, que às vezes atrapalham o processo, sabe? Tem uns crentes que às vezes atrapalham o processo. Ah, irmãos, não atrapalha o processo de Jesus, não. Sabe qual é a maior forma de você atrapalhar o processo de Jesus? É você parando, é você desistindo. Ele está se esforçando tanto com você. Aí, irmãos, como Jesus é lindo. Olha como vai ser o processo de Pedro. Certo dia, irmãos, depois de muita coisa ter acontecido, depois de muita coisa, depois de Pedro andar sobre as águas, depois de Jesus curar enfermos, levantar paralítico, irmãos, dar vista ao cego, ressuscitar morto. Pedro está ali, está vendo tudo. Só que um dia Pedro tem a revelação do céu na vida dele. Porque Jesus pergunta assim: o que dizem aí os homens que eu sou? Aí uns dizem que são alguns dos profetas, que é Moisés, que é João Batista. E vocês, o que dizem que eu sou? Aí Pedro vai levantar e vai dizer assim: Senhor, ninguém te fala isso, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a minha Bíblia, irmãos, diz que quando se crê no coração e confessa com a boca, a pessoa é salva. Eu creio, olha o processo, irmãos, olha o processo. A salvação de Pedro veio naquela hora. Só que Pedro, irmãos, era cheio de defeito, era cheio de problema. Aí Jesus pensa assim: bom, eu não posso deixar o Pedrão desse jeito. Ele vai ter que passar por uns processos. Aí certa vez, o Pedro era tão doido que Jesus fala assim: eu vou ter que morrer, vou ter que me entregar, tal. E Senhor, não, por ti eu vou até preso, mas você não vai fazer isso não. Aí Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Pedro precisava, irmãos, ser lapidado, passar por processo. Aí Jesus fala assim: Pedro, você vai me negar, meu filho? Não, Senhor, pelo Senhor morro. Eu não te nego. Pedro, você vai me negar? Irmãos, quantas vezes Pedro negou, irmãos? 3 vezes. Na última vez, a Bíblia diz assim, que Pedro estava no pátio. Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus, e o olhar de Jesus encontra o olhar de Pedro. Naquela hora, Pedro, ele lembra, irmãos, as palavras de Jesus. Aí ele cai em si e fala: eu errei. A Bíblia diz que ele vai chorar amargamente. Qual é o processo, irmãos? Processo da libertação. Pedro cheio de ego, cheio de si mesmo. Pedro, ele se achava, ele precisava ser liberto, irmãos. Foi salvo, foi liberto. Agora Pedro precisava passar por um terceiro processo. Qual
Quando Jesus ele volta, antes de ser assunto aos céus, depois de ter morrido e ressuscitado, Jesus ele está na praia, irmãos. Aí Pedro chega agora, todo desconcertado, cheio de vergonha. Aquele Pedro altivo, forte, poderoso, sábio, que atravessava Jesus, agora está com medo. Ele vai chegar na praia. Aí Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas mais do que esses aí? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Processo da cura, irmãos. Processo da cura de Jesus é assim na vida do homem. Sabe qual é o processo da cura? O processo da cura é esse: eu vou mostrar para você quem você realmente é e quem eu sou para você. Quando você, irmãos, assumir a identidade que Deus te deu, você é curado, você é curada. Esse espírito de rejeição, quando você assumir que você é amado, que você é amada, nunca mais, irmãos, você vai passar pelo processo de cura. Primeiro foi salvo, depois foi liberto, agora curado. Quarto processo: estão todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som como de um vento impetuoso e veemente, e encheu a casa em que eles estavam assentados. Pedro estava lá. E foram revestidos de poder. Escute: salvação, libertação, cura, revestimento. A Bíblia vai dizer que agora Pedro ele vai pregar. Primeira pregação dele, aproximadamente 3.000 almas se convertem. Pedro vai pregar a segunda vez agora, aproximadamente 5.000 almas se convertem. Sabe por quê, irmãos? Agora você vai aplaudir, porque passou o processo de Deus na vida dele. Irmãos, se tem alguém que entende de processo, é Jesus. Ah, Pedro, você vai sofrer? Vai, mas eu tenho propósito. Supera os processos. Pastor, eu ouvi um glória a Deus aí, irmãos. Pastor Daniel, e Oséias? Não esqueci dele não, irmãos. Oséias, ele está no processo. Que processo desse homem, irmãos? Casar com uma mulher em que ia trazer humilhação para sua casa, para sua família. Ser traído por essa mulher e ser abandonado por essa mulher. Filho de sacerdote, conhecido em toda a cidade, profeta. Aí, irmãos, nós vamos para o texto que nós lemos, capítulo de número 3 de Oséias. Oséias agora vai perguntar para Deus assim: Senhor, o que é que eu faço depois disso? Olha o que é que Deus vai dizer: vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera. De novo. E Deus está falando assim: Oséias, eu preciso que você viva o processo, porque eu tenho propósito com tudo isso. Oséias, ele sai da sua casa, irmãos, e começa a andar pelas ruas de Israel. Está lá em Samaria, andando pelas ruas. De repente ele vê um burburinho na praça. Olha isso, irmãos. A mulher foi embora, a mulher dele. Deus manda ele buscar outra.
Entendeu o texto? Amém? Vocês estão comigo? Amém, irmãos? Deus fala assim: você vai buscar outra adúltera. Aí ele está andando na praça, de repente ele vê um burburinho na praça, tem um monte de homens levantando a mão, gritando, e alguém dizendo: quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Ele vê lá no meio da praça uma mulher, toda descabelada, irmãos, com a roupa rasgada e suja, magra, pálida. Quando ele olha, ele reconhece ela. É a mulher dele. Ei. Quando ele vê, irmãos, ele corre. Imagina que ele entrou no meio daquela multidão. Sai, sai, sai. Quando ele chega de frente com a mulher, olha a atitude dele. Ele pega ela no colo. Israel toda está vendo, irmãos. Você canta lá. Israel toda está de olho, e ele com a mulher no colo. Aí ele sobe, irmãos, em cima de algo, porque ele vai falar para a multidão. Alguns acho que olhou e diz assim: ele vai acabar com ela. É o fim dessa mulher. Mulher que traiu ele, que foi embora, e agora é o fim dela. Ela não tem mais jeito. Ele olha para ela, irmãos, de frente para a multidão, e diz assim: o que eu fiz um dia com você, eu vou tornar a fazer. Eu vou te dar trigo, eu vou te dar leite, eu vou te regar de uva. Eu vou te lavar, eu vou limpar você, eu vou te colocar vestes novas, brancas, de linho puro, e eu vou te amar. E daí, irmãos, ele com ela nos braços, ele olha para Israel e diz assim: e assim diz o Senhor, vocês me traíram, vocês me negaram, viraram as costas para mim. Ah, Israel, como eu sofri, como eu chorei, mas eu tomei uma decisão. Assim como eu, Oséias, amo essa mulher, assim eu faço com vocês. Israel, assim eu te amo, assim eu te amarei para sempre, porque eu sou teu Deus. Ah, irmãos, ei, você vai trair, você vai negar, mas ele vai atrás de você. Irmãos, Oséias tinha que suportar o processo para ser boca de Deus para aquele povo. Oséias tinha que passar pelo processo para ser boca de Deus e para trazer o povo de volta para Deus. Oséias, irmãos, se casou com uma prostituta, foi rejeitado por uma prostituta, abandonado e traído por uma prostituta, para mostrar para o povo: assim como vocês são, assim como ela é, vocês são, mas assim como eu sou, que perdoo ela e amo essa mulher, assim Deus ama vocês, Israel. Para encerrarmos, ele estava sentado em alto sublime trono. Ele, a Bíblia vai dizer que se fez servo, sendo Deus. Irmãos,
Jesus, quando ele nasce, ele já é perseguido. Quando Jesus assume a forma humana, ele já é perseguido. Aos 30 anos de idade, quando começa o seu ministério, o próprio Satanás vai lá, irmãos. Jesus, irmãos, ele ia na sinagoga pregar, os religiosos queriam matar ele. Um certo dia, irmãos, alguém traiu Jesus, ele ainda chamou de amigo, irmãos. No dia da sua morte, todos fugiram. Ele foi negado, ele foi traído, ele foi humilhado, rejeitado, foi crucificado, ele morreu. Processo. Só que a Bíblia diz que Jesus passou o processo, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Está sentado em um alto e sublime trono novamente. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Por isso que Ele suportou o processo. Se coloque em pé, irmãos. Jesus te ama. Eu vou te perguntar de novo. Quantos aqui querem viver o propósito de Deus para a sua vida? Quantos? Não, você vai ficar com a sua mão levantada, você que quer. Quantos aqui querem viver o propósito de Deus para a sua vida? Quantos? Quantos? Você quer? Você quer mesmo viver o propósito de Deus? Você vai ter que suportar processo. Você vai ter que suportar processo. Escute, não é um evangelho mentiroso. Essa agora é verdade, irmãos. Se alguém pregou mentira para você, nós estamos falando verdade para você. Você vai sofrer, você vai chorar, vai ter dias de humilhação, você vai ser rejeitado, rejeitada, porque são processos. É porque o Senhor precisa lapidar a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito com você e é muito grande. O Senhor não escolheu você para algo pequeno. O Senhor tem um propósito muito grande para a sua vida. Não, irmãos, mas essa noite você tem que crer nisso. Você tem que crer nessa verdade. O que Deus tem com você é muito grande. O que Deus tem para fazer na sua casa é muito grande. Com os teus filhos, com os teus pais, com os teus irmãos. Ele não está te prometendo vida financeira boa, não. Ele não está te prometendo, não. Mas sabe o que Ele te promete? Que se você quiser, você vai ter salvação, libertação, cura e revestimento de poder.